E o Espírito Santo, durante todo o dia, de ontem para hoje, tem falado profundamente ao meu coração sobre o crescimento espiritual, sobre o crescimento pessoal, sobre o crescimento em todas as áreas. A minha Bíblia está aberta na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4:15. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Nós recebemos uma ordem através da instrumentalidade do apóstolo Paulo: crescer em tudo. Eu insisto, crescer em tudo. Nós não podemos parar de crescer. Eu vim instigar e provocar você a crescer qualitativamente em todas as áreas e em todos os aspectos da sua vida. Nós temos o cabeça, nós temos aquele que está sobre todas as coisas, a nossa referência suprema. Nós precisamos crescer, amadurecer, desenvolver. Como é maravilhoso ver um cristão na rota do crescimento. É preocupante quando nós vemos algumas pessoas estagnadas, atrofiadas espiritualmente, desnutridas espiritualmente. Alguma coisa está representando um entrave, um embaraço no desenvolvimento, no crescimento dessa pessoa. Precisamos fazer honestamente uma revisão de vida. O que está atrapalhando? Recebemos, portanto, essa ordem: crescemos em tudo daquele que é a cabeça, Cristo. Em nenhum lugar a palavra de Deus nós vamos encontrar que nós devemos parar de crescer. As Escrituras falam é que a gente não pode desistir de investir no nosso crescimento. Então isso significa que enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos continuar buscando o conhecimento do Senhor. O escritor Andrew Anderson disse o seguinte: um escultor às vezes abandona o seu trabalho e volta a ele em outro dia, a fim de retomar onde parou. Observando a Milka nas suas pinturas, no seu artesanato, muitas vezes é assim: começa o trabalho, então o trabalho está inacabado, é uma obra que está em andamento, então recomeça no outro dia, mas não pode parar de trabalhar para concluir aquilo que ela imaginou, esboçou. Nós ainda não somos tudo que o Senhor quer de nós. Nós ainda não somos tudo o que o Senhor preparou para nós. Nós precisamos entrar definitivamente na rota do crescimento, do desenvolvimento. Por isso, mesmo isso acontece na nossa vida, nós somos uma obra em acabamento e andamento. A obra da graça de Deus em nós cresce ou declina, aumenta ou diminui. Vai depender da sua intensidade, da sua busca, do seu fervor, da sua determinação de buscar, de crescer. Então, nós vemos o apóstolo Pedro, nós estudamos a carta de Pedro nos estudos de terça-feira. E foi Pedro, um pescador, que Deus transformou em pescador de homens, mas que não tinha tanta cultura. Foi Pedro que disse: antes crescei. Olha aí, crescei.
é uma ordenança. Antes crescei na graça e no conhecimento. Olha os pilares do crescimento: graça e conhecimento. Graça e conhecimento, dois pilares que sustentam o cristão em qualquer tempestade, em qualquer desafio da vida. O cristão que tem a graça e que tem o conhecimento. Graça e que tem conhecimento. Quem tem graça e tem conhecimento tem estabilidade, tem estatura espiritual, tem firmeza. Graça e conhecimento. Ninguém consegue andar e crescer sem essas duas vertentes, sem esses dois pilares. É graça e conhecimento. Graça e conhecimento. Todo dia. Para conhecer tem que ler, tem que estudar, tem que se debruçar, tem que esmiuçar, escacaviar, garimpar, buscar o conhecimento, ter sede de conhecimento. É por isso que eu estou lá toda terça-feira, Google Meet, passando. Ontem foi uma aula, ontem até a gente foi além do tempo, porque foi tão maravilhoso a aula de ontem. Nós fechamos a segunda carta de Pedro e vamos começar terça-feira próxima, 1 João. E as cartas de João são apaixonantes. Então, o crescimento da graça e do conhecimento, ela traz firmeza para suportar qualquer desafio e vencermos. Porque todo cristão que tem graça e tem conhecimento, ele vence qualquer desafio na sua vida. O conhecimento vai dar a ele a nutrição espiritual. Sem conhecimento estamos desnutridos espiritualmente. Nos tornamos presas fáceis do inimigo. Mas com o conhecimento, a palavra que é a espada, nós derrotamos o nosso inimigo. Amém? E a graça é um revestimento, a graça é uma unção diária, uma capacitação diária que Deus ministra sobre nós 365 dias do ano. Amém? O conhecimento e a graça traz a firmeza para você vencer, seja qual for a provação, como a pastora Mica colocou aqui, na sua família. Seja em que área for, a graça e o conhecimento te ajudarão a vencer. Ainda em 2 Pedro 3,17 está escrito: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiás na vossa própria firmeza. 2 Pedro 3,17, estava na aula de ontem, que a aula de ontem era a advertência, a exortação de Pedro à perseverança, porque naqueles dias, no primeiro século depois de Cristo, lá pelos anos 50, 60, a feroz perseguição. Então, depois de 50 anos que Cristo cumpriu sua missão e voltou ao Pai, então muitas seitas, muitas heresias começaram a desacreditar da doutrina da segunda volta de Jesus. Começaram a dizer que isso era uma falácia, que Jesus não ia voltar mais, que Jesus não voltou até aqueles dias, ele não ia voltar mais. Então muita gente começou a perder a sua estabilidade espiritual. E Pedro está dando uma exortação forte. O capítulo final da segunda carta de Pedro é uma exortação sobre a ficar firme, a não ouvir essas falácias, a não ouvir esses desanimadores de plantão que estão aí querendo pôr em dúvida a doutrina da volta de Jesus. Ele está voltando, os sinais estão aí diante de nós. E aí nós vamos ler doutrinariamente sobre a doutrina do crescimento espiritual, sobre crescer em amor. Então eu também faço essa oração diária, crescer em amor, porque o amor é sinal de maturidade cristã. Quem ama é porque é maduro
emocional e espiritualmente. O amor fala de maturidade. Por isso que quando Paulo ele vai escrever sobre amor, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, que nós não devemos ser como meninos inconstantes. O amor, ele reflete a maturidade. O amor fala de firmeza, de constância, de perseverança, de indesistibilidade, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca acaba. É a essência de Deus em nós, não acaba, é eterno. E ontem nós aprendemos sobre o que Pedro quis dizer. Eu comecei inclusive falando no Gotas de hoje, vou encerrar amanhã, sobre o que Pedro quis dizer quando falou que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O amor de Deus é eterno. Não cabe nesse tempo limitado que é o tempo humano, transcende, é atemporal. Então, o crescimento no amor traz o conhecimento. Quem cresce no amor tem conhecimento. Quem cresce no amor tem a percepção. Quem cresce no amor tem excelência de vida. Porque o amor ele te aperfeiçoa. Uma pessoa que ama é uma pessoa em aperfeiçoamento, é uma pessoa sensível, uma pessoa que se traduz pela bondade, pela misericórdia, pela mansidão, pelo domínio próprio. O amor pacifica, o amor cura as feridas, o amor renova, o amor restaura, o amor acalma. O amor é, de fato, o caminho sobremodo excelente. Quem está no caminho do amor está no caminho do crescimento. Quem ama cresce todos os dias. Quem ama nunca para de crescer, porque o amor é o oxigênio do reino de Deus. Quem ama realmente é alguém que está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo. É o Espírito do amor, o Espírito do Pai. Deus é amor. Deus habita no meio de pessoas que amam. E nós devemos orar: Senhor, nós queremos aprender a amar como Tu amas. Queremos amar com o Teu coração, Senhor. Então Paulo está doutrinando sobre o crescimento em amor. Porque Paulo explica: o crescimento em amor traz o conhecimento de Deus, traz a percepção de Deus, traz a excelência de Deus, traz liberdade, fruto de justiça. Porque quem ama é sempre uma pessoa justa, pratica justiça, tem fome e sede de justiça. Então, Paulo escreveu na sua carta escatológica, a gente deu inclusive na aula de ontem, que foi a carta que a gente estudou em 1 Tessalonicenses 3,12, e o Senhor nos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para conosco. O nosso adversário quer nos ver de braços cruzados. Ele quer te ver morno, fraco, frio, indolente espiritualmente. E aí quando a pessoa ela não foi aperfeiçoada no amor, ela começa a se envolver em facções, em dissensões, em brigas. Uma pessoa que ama, ela não está envolvida em picuinhas, em disse-me-disse, em fofocas, nessas coisas. Você nunca vai encontrar uma pessoa madura envolvida nesse tipo de coisa. Ele nunca vai ser chamado a atenção por causa desse tipo de postura e de comportamento. Porque uma pessoa que ama é uma pessoa que está bem com Deus, consigo mesmo e com a sua família. E tudo que ele quer é ajudar no crescimento, é amar. Então, familiares que brigam uns com os outros, e até nos relacionamentos com a família, foram pessoas que não receberam esse batismo de amor, não estão na rota do crescimento, não cresceram, não amadureceram, são meninos inconstantes. E o pior, são levados a qualquer vento de doutrina. E às vezes essas pessoas terminam mudando de igreja como se muda de roupa, não param em igreja nenhuma, não conseguem construir um relacionamento por causa disso. Então é muito importante a gente amadurecer e crescer junto, sofrer junto. Amadurecer significa sofrer junto, orar junto,
sentir junto a dor do meu irmão, lutar com ele, ajudar ele crescer, ser paciente, ser longânimo, ser benigno. Então é preciso também crescer na intimidade com o Senhor. A gente vai ler sobre a doutrina do crescimento que perpassa a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Vamos agora lá no Velho para falar sobre o crescimento de um profeta maravilhoso chamado Samuel. E em 1 Samuel 3,19 está escrito: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha aí, 1 Samuel 3,19. Samuel crescia não somente em estatura, mas também crescia no conhecimento do Senhor. Por isso que o Senhor era com ele, e ele se tornou sucessor do profeta Eli. Porque em algum momento na vida do profeta Eli, ele parou de crescer. Eli parou de crescer, parou de vigiar, parou de buscar o conhecimento. Eli estagnou no seu ministério, estagnou na vida espiritual. Os seus filhos estavam perdidos. Ele deixou de cuidar da sua casa, de pastorear a sua casa, e os seus filhos foram uma grande decepção. Mas aí Deus levantou o profeta Samuel, e o Samuel foi crescendo, e o Senhor foi chamando ele, ainda bem menino, o Senhor chamava ele de madrugada: Samuel, 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 Samuel. E ele pequenininho ia lá no profeta Eli: o Senhor está me chamando? Não. Aí veio uma segunda, uma terceira vez. Aí o profeta Eli disse: a próxima vez que você ouvir a voz, diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então naquele momento Samuel começou a desenvolver um relacionamento lindo com o Senhor, e foi crescendo na intimidade com o Senhor. É tão maravilhoso isso, crescer e ouvir a voz de Deus. Sabe, Deus falando no seu coração fica aquecido, agasalhado pela voz do Senhor, ouvir o Senhor. Então Samuel cresceu e cresceu porque desenvolveu a intimidade com o Senhor. Um outro profeta chamado Oséias, ele vai falar que o povo de Deus estava perecendo porque lhe faltava o conhecimento. O povo perece. Oséias 4:6. Oséias capítulo 4, versículo 6. E o meu povo morre porque falta-lhe o conhecimento. Então é preciso, Pedro estava muito certo quando disse: é preciso crescer na graça e no conhecimento. As duas coisas vão ativar o nosso crescimento, graça e conhecimento. E aí nós vamos ler ainda um outro patriarca que também teve experiências poderosas com Deus, que vai dizer no final do seu livro: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha quanta experiência, quanto conhecimento Jó desenvolveu com tudo que passara, pela tormenta que atravessara, e ele pôde declarar: eu hoje te conheço, Senhor. Mas no livro de Jó, no capítulo 17, versículo 9, Jó 17, versículo 9, está escrito: contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Olha que versículo forte: contudo, o justo segue o seu caminho, não para de crescer, ele está na autoestrada do crescimento. O justo cresce no caminho, ele vai crescendo, porque o crescimento ele vai de desenvolvimento na medida que nós vamos caminhando, nós vamos andando com Deus, a gente vai crescendo, nós vamos andando de fé em fé. O justo vive da fé diária, do pão de cada dia, do Pai Nosso que está conosco a cada dia, trazendo as provisões e trazendo esse relacionamento de pai e filho tão lindo. E a gente vai caminhando com o nosso Pai Celeste, a gente vai desenvolvendo, a gente vai palmilhando a autoestrada, o caminho da excelência, o caminho do amor. Uma igreja madura é uma igreja que ama. Amém? Nós precisamos amar mais. E Jó
amadureceu espiritualmente para dizer: contudo, o justo segue o seu caminho. Ele continua, ele não desiste. Olha quantas provações, quantas razões o patriarca Jó tinha para desistir, quantas perdas devastadoras, mas ele continuou o seu caminho. Ele era considerado um homem justo, um homem ético, um homem coerente, reto em seus caminhos. Contudo, justo segue o seu caminho. Quando todo mundo pensou, vai desistir. Quando a arquibancada do inferno diz: agora ele vai desistir, agora ele vai desistir. E até a sua própria mulher foi usada pelo inimigo. Ela deu lugar e foi usada pelo inimigo. Amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó estava firme. Jó dizia: eu sei que meu Redentor vive, eu vou sair dessa. E Jó seguiu firme o seu caminho, purificou as suas mãos, e ele diz: contudo o justo segue o seu caminho, o puro de mãos cresce mais e mais em forças. Esta noite você vai crescer mais, você vai crescer um cadinho mais. Você que me assiste, você vai crescer mais, vai crescer mais, vai crescer todo dia. Você vai crescer na graça e no conhecimento, amém? Você está crescendo um pouquinho mais. Hoje eu vou sair da igreja mais fortalecido, mais focado, amando mais o meu Deus. Eu recebo nessa noite, no culto de intercessão, um batismo de amor. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. Eu quero crescer o caminho da justiça. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Força, força. Por isso eu sempre digo: força sempre. A força vem do alto. Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo: Timóteo, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Receba mais graça, mais graça, mais graça, abundante graça. Receba a graça do Senhor sobre a sua vida. Amém? Mais graça, mais graça, mais graça sobre nós. Aleluia. Graça diária. Amém? Que maravilha. Mãos limpas trazem autoridade àquele. Uma pessoa que tem mãos sujas, como é que ela pode crescer? Que bênção quando a gente pode ter mãos limpas. Quando nós podemos ter a nossa consciência tranquila. A ordem de Deus descrita pelo apóstolo Paulo em Efésios 6:10 é crescer em força. Quanto mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Poder para crescer. Você não pode parar de crescer, você tem que crescer todo dia. Amém? Esse ano é de frutificação e de crescimento. Então você tem que crescer em todas as áreas. Amém? E aí você cresce também em prudência. Ouça o sábio. Olha o que está escrito em Provérbios 1, versículo 5. A sabedoria que vem para a nossa vida. Provérbios 1, versículo 5. Está escrito: ouça o sábio e cresça em prudência. É algo que eu estou aprendendo cada vez mais. A prudência. Ouça o sábio. Uma pessoa que quer crescer, ela é uma excelente ouvinte. Ela sabe ouvir. Ela quer ouvir. Nós temos que ter humildade para ouvir. E nós podemos aprender muitas lições com pessoas simples. Eu gosto muito de ouvir as pessoas do interior. As pessoas do interior do estado, elas podem não ter formação acadêmica, mas elas têm muita sabedoria para nos passar. Todas as vezes que eu viajo para o interior, eu ouço as pessoas mais velhas. Eu ouço com atenção, elas têm uma sabedoria de vida. Ouça essas pessoas também. E ouça a palavra. Ouça o sábio e cresça em prudência. Quem ouve o sábio, cresce em prudência. E aí Salomão conclui: o instruído adquire habilidade. A instrução. Buscar instrução. Buscar crescer.
É por isso que eu cresço tanto, todo dia. Por quê? Deus me deu a bênção de me casar com uma mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, ela está lá. Sempre, 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 sempre. A Milka está lendo, está estudando. E está com as suas ferramentas, né? Já leu esse ano já vários livros, está sempre lendo, sempre investindo no conhecimento. Isso é maravilhoso. Então você senta próximo de uma pedagoga, eu quero ouvir, eu quero crescer, eu quero aprender. Então você deve ouvir mais e falar menos. Então quando você estiver próximo de uma pessoa que você sabe que tem mais conhecimento do que você, ouça e fale menos, queira aprender com ela. Ela tem algo a te ensinar. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. A prudência é estabelecida através dos princípios contidos na palavra de Deus, o livro da sabedoria. Amém? Crescer em prudência traz habilidade para grandes conquistas. E finalmente, crescer na fé. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15, o apóstolo Paulo doutrinando. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da vossa esfera de ação. Viu? Não nos gloriamos fora da medida dos trabalhos alheios, mas tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, a fé tem que crescer. A fé não vem pronta. A fé ela é nutrida pela palavra. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem veio para um culto como esse vai ter a sua fé maior, vai ter a sua fé nutrida, robustecida pela palavra. Quem sabe, como a pastora Milka falou aqui, você chegou de um dia tão difícil, esgotado, talvez até sentindo um pouco de dor de cabeça, mas você disse: eu vou. E você deixou tudo e veio. E você aqui do altar está recebendo essa palavra, que está nutrindo a tua alma, fortalecendo o teu espírito. Você recebendo graça, você está recebendo conhecimento, sabedoria, discernimento, amadurecimento. Você está recebendo mais amor e as bênçãos da família. Então, Paulo está dizendo: é preciso crescer a vossa fé. Então, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé. A fé tem que crescer todo dia. Todo dia eu ativo a minha fé, todo dia eu alimento a minha fé. É ouvindo uma música, é lendo a palavra, é profetizando, gerando vida através da fé. Amém? Então vamos seguir o bom combate da fé, de fé em fé. Você chegou aqui por sua fé. Você chegou até aqui por sua fé. Você está formando um filho agora por sua fé. Começou, foi de fé em fé, chegou até aqui. Amém? Foi tudo pela fé. Tudo é gerado pela fé. Tem a assinatura da fé. Paulo declarou: eu criei, por isso eu falei. Meu querido, nada vai se materializar fora se você não gera aqui dentro primeiro. Você tem que se enxergar primeiro. Você tem que ver primeiro. Eu pisei em Jerusalém primeiro pelos olhos da fé. Depois pisei pela primeira vez em 2008, eu nem acreditava, meu Deus, parece que eu estava anestesiado. Eu estou aqui mesmo, em Jerusalém, meu Deus, eu estou aqui mesmo. Meu Deus, eu estou aqui mesmo. Eu estou dentro do Rio Jordão, eu estou dentro do túmulo vazio. Parecia um filme, a ficha não cai.
vai cair depois. A gente faz a viagem assim meio anestesiado. Mas aí você coloca primeiro na sua fé. Não fica olhando assim, hoje eu não tenho condição. Gera isso primeiro no teu coração. Foi assim que me tornei um radialista. Há 25 anos atrás, eu comecei a olhar. Eu me enxergava no estúdio. É interessante, quando eu estou hoje no estúdio panorâmico, eu sonhava em trabalhar no estúdio panorâmico, no alto, para dar aquela ideia de nave espacial. Se cumpriu. Então você enxerga, você se vê. Você deve enxergar a conquista do seu filho se formando. Você deve enxergar a sua casa própria. Você deve enxergar você andando no seu carro. Você tem que enxergar isso pela fé. E você vai declarando. Quanto tempo vai levar? Isso não sei. Deus o sabe. Mas pela fé, você creu. Por isso você falou. Você foi gerando. Isso gerou vida. Isso foi uma semente que você lançou. Mas ela está aqui dentro de você primeiro. Nada se materializar fora se você não crê aqui dentro primeiro. Amém? Aqui dentro primeiro tem uma vida, tem sonhos, e você começa a vivenciar isso pela ótica da fé. Amém? Pelo exercício da fé. A fé não nasce pronta, ela cresce à medida em que ela é exercitada e que ela é praticada. Para agradar a Deus, nós precisamos crescer na fé. Por isso o autor aos Hebreus diz: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta. Se você vê esse culto, eu não acredito em nada que esse pregador está pregando, então você vai voltar desse culto vazio. Você não recebeu nada, você não creu em nada do que foi pregado. Mas se você pegou cada palavra, se você absorveu cada palavra que foi lançada, ministrada, como uma semente de fé e de vida na sua vida, isso já gerou uma nova pessoa dentro de você. Pessoa robusta de fé. Amém? Então você tem que ver. Eu estou gerando isso nos meus filhos. Eu estou ensinando eles serem vencedores. Eu estou ensinando eles serem fortes, resilientes. Eu estou ensinando eles gerarem, eles sonharem. Eles têm um pai sonhador, então eu ensino eles, gerem filhos. Olhem, acreditem, profetizem, vejam. E isso vai se cumprir. Amém? Então você vai enxergando. Você vai ser criticado? Vai. Está cheio de crítico de plantão. Está cheio de gente dizendo que você não vai conseguir. Mas você precisa lutar todos os dias e gerar vida. Evite falar do seu relacionamento para todo mundo. Evite falar sobre o seu trabalho. Evite falar da sua condição financeira. Evite falar do seu progresso. Só fale com pessoas que você sabe que são pessoas de Deus. São pessoas maduras. Que você sabe que essas pessoas, elas não são medíocres, não são invejosas. Elas não são como galinhas ciscando para trás. Elas são águias. Elas são vencedoras. Elas estão avançando. Elas estão na rota do crescimento. Essas pessoas você pode testemunhar, que você vai crescer com elas. Elas vão te ajudar a crescer. Mas pessoas tóxicas, medíocres, fique longe dessas pessoas. Não comente nada da sua vida. Não leve pessoas tóxicas para suas casas. Não leve. Pessoas invejosas. Elas começam a invejar tudo. Elas começam a falar de você, a criticar, a conjecturar. Esteja perto de pessoas sonhadoras. Esteja próximo de pessoas indesistíveis. Então, evite falar do seu relacionamento, do seu trabalho, da sua condição financeira, do seu progresso. Se as coisas estão dando
tudo certo, agradeça. Nem todo mundo quer te ver feliz, infelizmente. Algumas pessoas dizem por aí que a inveja, ela tem um sono leve. Então fique longe de pessoas invejosas. Os verdadeiros amigos são aqueles que aplaudem o teu crescimento. São aqueles que conseguem saborear a sua vitória. São aqueles que ficam felizes, radiantes, porque você completou 25 anos de casamento. Quantos amigos você sabe que se separaram na primeira crise? Mas glória a Deus, se você chegou a 25 anos de casamento, fique feliz. E deseje o mesmo. Então é maravilhoso quando a gente tem pessoas maduras. Lembre-se, a maturidade está vinculada ao amor. Pessoas maduras amam, torcem por nós, celebram as nossas vitórias, são felizes. Elas não sentem inveja, elas não precisam, porque elas são elas mesmas. Seja você mesmo e louve a Deus por tudo que Ele já te deu até hoje e por tudo que Ele te dará ainda, porque você vai buscar. Você tem que continuar crescendo, então não seja um conformista. Eu tenho que me conformar porque a vida é assim mesmo. Não seja um conformista. Nós não temos base bíblica para nenhum tipo de voto de pobreza. Você já leu na Bíblia orientando, faça voto de pobreza? Não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala sim sobre prosperidade. Não sobre essa doutrina norte-americana, do sonho americano. Não é dessa doutrina que eu estou falando. Eu estou falando da bênção daquele que é próspero em todas as áreas, espiritualmente, principalmente. Então, se você ama a Deus, se você é fiel a Deus, a sua palavra, as bênçãos vão chegar sobre você. É como está escrito logo no primeiro salmo. O primeiro salmo está ali o segredo de uma pessoa bem-sucedida. Bem-aventurado, feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. Olha aí, conhecimento. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore. Olha aí a frutificação. Olha o crescimento. Uma árvore plantada junto às águas. E dá o seu fruto na estação certa, na estação própria. E tudo o que ele faz será bem sucedido. É a palavra que está falando. É a palavra. A pessoa vai crescer. Ela vai ser bem sucedida. Ela vai ser vitoriosa na sua vida.